Existe um chamado, um caminho de luz, de força, de conexão com o Vamos sagrado. mergulhar numa história incrível. Uma religião que nasce de um jeito totalmente inesperado, a partir de uma doença misteriosa e de um grande desafio ao preconceito. Essa é a história da Umbanda, uma das fés mais singulares do Brasil. Tudo começa lá em 1908, com um rapaz de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes. Ele morava em Neves, um bairro do Rio de Janeiro, e tinha um sonho bem definido: seguir carreira militar. Mas, como a gente sabe, a vida às vezes tem outros planos. E é aí que tudo muda. De repente, no meio da preparação para a vida militar, Zélio é atingido por uma paralisia que ninguém consegue explicar. Os médicos, eles simplesmente não tinham um diagnóstico. O futuro dele parecia ter sido apagado da noite para o dia. E aí acontece uma coisa impressionante. No meio daquela situação toda, Zélio se levanta e fala com uma certeza assim inabalável: amanhã estarei curado. E não é que, para o espanto de todo mundo, no dia seguinte ele estava mesmo completamente curado? A família, claro, ficou sem entender nada. A medicina não explicava, a igreja também não. Então, seguindo um conselho, eles levaram o Zélio até a Federação Espírita Kardecista, lá em Niterói, para tentar achar alguma resposta. E lá, durante a sessão, acontece outra coisa estranha. Zélio parece ser tomado por uma força que ninguém conhecia. Ele se levanta, sai da sala e volta com uma rosa na mão. E ele vai lá e coloca a rosa bem no meio da mesa. Um gesto que pra gente hoje pode parecer simples, mas que na época quebrou completamente o protocolo super rígido da reunião. Causou um climão na hora. O clima na sala fica ainda mais tenso quando os dirigentes da sessão começam a, digamos, dispensar os espíritos de pretos velhos, que eram antigos africanos escravizados. Eles diziam que esses espíritos eram atrasados. E essa atitude mostra bem o preconceito da elite espírita daquele tempo, né? Para eles, só valia espírito que tinha sido gente importante em outra vida. Espíritos de origem africana, indígena, eram considerados inferiores. E foi justamente essa discriminação que acabou plantando a semente de uma verdadeira revolução espiritual. E então, do nada, uma voz poderosa sai de Zélio, desafiando todo mundo ali, na lata. E anunciava: vai nascer uma nova fé. Uma fé inclusiva. A entidade que falava através do Zélio se apresentou. Era o Caboclo das 7 Encruzilhadas, um espírito indígena. E o nome já dizia tudo, né? Para mim não haverá caminhos fechados. Era uma declaração de propósito. Dito e feito. No dia seguinte, 16 de novembro de 1908, uma multidão foi até a casa do Zélio. Todo mundo queria ver se a promessa daquele espírito ia mesmo se cumprir. E foi ali, naquele dia, que o Caboclo das 7 Encruzilhadas estabeleceu as bases do que viria a ser a Umbanda. Os fundamentos eram simples, mas para a época, revolucionários: caridade, amor ao próximo e, o mais importante, um lugar para todos, sem distinção de cor, de raça ou de classe social. Mas é importante entender uma coisa: a Umbanda não surgiu do zero, num vácuo. Ela foi, na verdade, tecendo e unindo várias linhas espirituais que já existiam aqui no Brasil. A Umbanda é um exemplo perfeito do que é o sincretismo brasileiro. Pensa só, ela mistura elementos do kardecismo, do catolicismo popular, do candomblé com seus orixás e também das tradições indígenas, da pajelança. O resultado é uma espécie de tapeçaria espiritual, sabe? Uma coisa única, totalmente nova. É aqui que muita gente se confunde, sabe? Embora a Umbanda também cultue os orixás, a sua origem, a sua filosofia central são bem diferentes do candomblé. A Umbanda nasce de fato daquele contexto espírita, daquela seção kardecista. É um ponto de partida distinto. Tá, mas como é que uma reunião pequena na casa de um jovem virou uma religião de alcance nacional? Vamos dar uma olhada em alguns marcos importantes dessa jornada. No século seguinte, a Umbanda não parou de crescer. Ela se organizou, lutou muito para ter seu espaço na sociedade e finalmente conseguiu o reconhecimento oficial, como a gente vê com a criação do Dia Nacional da Umbanda. Só que esse crescimento não foi nada fácil. Por um lado, a Umbanda foi se diversificando, com o surgimento de várias vertentes. Por outro lado, ela enfrentou décadas de perseguição, de muita intolerância, que veio primeiro da Igreja Católica e, mais recentemente, de alguns movimentos neopentecostais. No fim das contas, a história da Umbanda é muito mais do que a história de uma religião. Ela é, na verdade, um espelho da própria luta do Brasil contra o preconceito. É o reflexo de um desejo profundo por uma fé em que absolutamente todo mundo tenha o seu lugar.
este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento e à sua caminhada espiritual, considere apoiar este trabalho. Toda a arrecadação gerada aqui no canal será integralmente destinada à manutenção da Casa Espírita Xangô das Almas, contribuindo diretamente para a continuidade das atividades, atendimentos e obras espirituais realizadas com seriedade e caridade. Seu apoio faz a diferença. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Gratidão pela sua presença e por fortalecer este propósito. Axé.